Fala pessoas, tudo bom? Mais um vídeo de Terraform aqui para o canal e hoje vamos estar falando de boas práticas no Terraform. A gente vai estar pegando um módulo que a gente fez anteriormente, o módulo de Files, e a gente vai estar dando um tapa nele. Ele é bem pequenininho, então é bem tranquilo, não vai sair muita coisa dele, mas já dá para tirar alguns insights de boas práticas. A inspiração desse vídeo veio pelo livro Boas Práticas do Terraform, que foi traduzido por um xará meu, então estou deixando aqui na descrição. E o livro, originalmente, foi escrito por um monstro da comunidade, que é o Anton. Eu sugiro muito você estar dando uma olhadinha nas redes sociais dele, dá uma olhadinha nos códigos que ele escreveu, e para quem não conhece, a maioria dos módulos oficiais de AWS foi escrito por ele, então recomendo muito você estar dando uma olhadinha e se inspirar nos códigos dele, assim como eu me inspiro. Infelizmente, para quem está no começo de 2022, se você seguir o Anton agora, você vai ver mais sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Para quem não conhece, o Anton ele é ucraniano e está ativamente lutando contra essa guerra, né? Então, ele está participando de boicote contra empresas russas e também pedindo doações para o exército ucraniano. Caso você também consiga ajudar ele com alguma forma, por favor, segue ele lá e você vai também conseguir ajudar essa causa, tá bom? Mas depois desse todo esse disclaimer, vamos para o vídeo então. Fala pessoas, então vamos começar com a inspiração desse vídeo, que a gente vai estar vendo hoje um pouquinho do Melhores Práticas do Terraform, que é o livro que eu mencionei na introdução. E aqui a gente pode ver o site, eu vou estar colocando aqui no link também. E a ideia é a gente estar pegando algumas coisinhas desse livro aqui e aplicando naquele nosso módulo de files. O nosso módulo de files não é muito grande, ele é bem pequenininho, então a gente não vai ter muita coisa para fazer nele, mas depois eu vou abrir o AWS VPC, que foi um código também escrito pelo Anton, e aí eu vou mostrar um pouquinho de como que ele aplica lá, tá bom? Lembrando que seria interessante você sempre ir na fonte para você ter mais conhecimento, né? A ideia desse vídeo aqui é mesmo fazer um resumo do que ele escreveu aqui, tá bom? Então já vamos começar com a estrutura de arquivos, tá bom? Então a gente tem 4 arquivinhos que são como se fossem mandatórios, né, na nossa boa prática aqui, que seria o main.tf, o output.tf, o variables.tf e o versions, tá bom? Começando pelo main.tf, o main.tf é onde você colocaria todos os recursos, datas do que você vai estar escrevendo, tá, do seu módulo. E uma dica interessante é: faça módulos pequenos. Não queira fazer um módulo que deploy toda a sua infraestrutura, que daí você vai colocar tudo que você precisa, tanto de IAM, como VPC, como EC2. Não tem necessidade de fazer módulos grandes. Façam módulos pequenos, com poucos providers e com um escopo limitado, tá bom? Se você precisar ficar fazendo um módulo muito grande, isso vai ser um inferno para manter depois. Então, a minha recomendação, módulos pequenos, e se você precisar, usa outro Terraform para juntar esses módulos mais tarde. Vou abrir então aqui o nosso main.tf, que é onde estaria a lógica do nosso módulo, né, os nossos recursos, e a gente pode ver que eu começo com locals aqui, e eu já quero logo de cara mostrar uma coisa para vocês, que isso daqui não é para ser seguido, que é esse operador lógico aqui que eu estou utilizando para ver se essa variável ela é nula ou não. Não é uma boa prática. A boa prática seria você ter uma variável com um valor padrão e caso você precise, você sobrescreva. Mas nesse caso aqui eu queria deixar de um jeito que qualquer um conseguisse executar esse módulo, mesmo se ele não passasse um conteúdo, o nome de um arquivo. Então eu acabei fazendo essa validação aí só para deixar mais fácil a utilização desse módulo. Mas quando você estiver utilizando o seu módulo, não utilize assim. Faça um módulo com umas variáveis bonitinhas, com os types certos e os defaults certos. E a gente já vê isso também no módulo do Anton, do VPC. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que o locals eu estou utilizando para tirar a complexidade que eu utilizaria nos outros blocos, tá bom? Isso daí é um jeito legal de a gente organizar em um lugar só a lógica do nosso módulo. E vocês podem ver que os próximos bloquinhos de resource, de data, eu estou utilizando o nome this, tá bom? Isso é uma coisa também legal que no livro fala que caso você não tenha outros recursos com o mesmo nome, é interessante você colocar o this para ficar pequenininho e conciso, tá? Mas caso aqui eu tivesse um outro recurso com um tipo random strings,
Aí eu não poderia utilizar o this, e aí seria interessante eu colocar um nome pequeno, singular, para descrever qual que é cada um, né? Eu poderia ter um random string que seria com caracteres especiais e sem caracteres especiais, né? Então eu colocaria um como se fosse especial e um outro não especial, coisas do tipo. Mas uma coisa que é legal que ele deixa frisado lá, não repita o tipo do seu resource no seu nome. Então, no nosso caso aqui, eu não preciso colocar que esse nome aqui é um random string this, porque eu estou repetindo, eu já tenho esse metadata, né? Eu já tenho esse valor no recurso. Então, a gente só estaria repetindo um tipo que não há necessidade. Mas uma coisa que é legal, só porque eu abri isso daqui, para você conseguir colocar os seus nomes, sempre separe as palavras com underscore, ao invés de você colocar traço, tá bom? O jeito, né, a melhor prática do Anton é utilizar underscore, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para o meu this, e aqui vocês podem ver aqui embaixo que eu também estou utilizando um data. Esse data, ele não passa muita informação, né? E eu concordo com quem tem uma crítica nesse caso aqui, que esse data HTTP poderia ter uma coisa um pouco melhor, mas também eu só estou utilizando como um exemplo, só para mostrar também que nos datas você pode colocar o this como nome, só que assim, em outros providers, como o da AWS, o data vai ter mais informações, do tipo, se eu quiser os IDs de uma subnet, vai ter um data que é o AWS Subnet IDs. Então, eu não preciso colocar Subnet IDs como o nome do meu data, porque no meu tipo, né, no meu data já tem isso. Então, essa é a ideia da utilização do this nos módulos, tá bom? Então, nada muito complicado aqui. Vocês podem ver que a maioria da complexidade eu tiro daqui, eu tento colocar no locals. Esse cara aqui poderia estar numa variável, caso eu queira pegar de algum outro lugar, mas nesse estilo, nesse módulo aqui, isso daqui ele é completamente opcional. Então, caso uma pessoa não passe um conteúdo, eu pego esse valor estático, né? Então, essa que seria a ideia desse módulo, tá bom? Mas a ideia do main é exatamente essa, é você colocar a lógica do seu módulo aí, relembrando, não faça módulos gigantescos. Vamos continuar aqui para as variables, tá? O arquivo de variable seria todas as variáveis que serão utilizadas no main TF, e quanto mais variáveis, melhor, tá bom? E uma coisa que é interessante é, você deve colocar um tipo, então pode ser os tipos básicos como string, int, booleano, ou também você pode usar lista e mapa, mas uma coisa que o Anton também frisa é você não sair querendo fazer o seu próprio tipo com a utilização de object, tá bom? Utilize só quando você realmente precisa reforçar algum tipo específico para uma API, mas não sai fazendo objetos aí só porque você quer proteger o seu código, limitar o escopo, tá bom? Utiliza lista, utiliza map e em alguns casos também utilize n para quando algum mapa for mais complexo, mas cuidado ao utilizar o object, tá bom? Às vezes vai ser um pouquinho difícil de mantê-lo. Aqui vocês podem ver que é sempre bom utilizar o description. O description aqui é para você dar uma ideia para quem está lendo isso daqui, para que serve essa variável, né? E uma coisa super legal que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês é que o Terraform Docs, com o auxílio, né, do pré-commit, automatiza a retirada desse valor do description para colocar no README. Então é interessante, se você fizer um description bonitinho, isso daí vai refletir na sua documentação. E aí você não vai ter que ficar se preocupando com aonde que eu vou escrever essa documentação, a gente já automatiza essa parte. E por último, a gente tem o default aqui, e novamente eu não estou utilizando os melhores jeitos esse default aqui, porque eu estou deixando tudo como nulo, mas foi um jeito que eu quis fazer para as outras pessoas, como eu já tinha falado. Mas a ideia do default, ela é muito simples. Se você não precisa que o usuário passe essa informação, você deixa um valor lá padrão, e aí até na documentação isso já vai estar descrito que aquela variável tem um valor padrão. Mas caso você precise de que o desenvolvedor passe um valor para essa variável, você retira o default, tá bom? Então, é muito bem utilizado quando você quer criar algum tipo de padrão,
quando você já sabe um pouco mais da sua empresa, que aquele valor normalmente é verdadeiro ou falso, normalmente tem um determinado número, uma determinada string, deixa o seu default lá dentro do módulo. Mas caso você não saiba o que você precisa, retira esse default e o usuário vai ter que passar. Continuando aqui, vamos falar do output. Output também tem a mesma ideia do variables. Aqui é onde eu vou colocar tudo que eu quero passar para fora do meu módulo, para o meu usuário. E no nosso caso aqui, sempre coloque descrição. Então, na descrição você vai também, com o Terraform Docs, automatizar essa parte, né, de documentação. Você escreve uma vez e aí isso daí vai replicar para sua documentação. Os nomes dos outputs também, eles são concisos e é interessante você também colocar o type, tá? Nesse caso aqui é muito simples, então não precisei colocar o type e ele acabaria se repetindo, mas no livro, eu vou também colocar aqui na descrição, ele fala um pouquinho melhor em como você nomear, como você vai dar esse nome para esse output, para que as pessoas consigam entender, tá? Então, novamente, também ele fala que é interessante você deixar um nome bem simples aí e não ser muito repetitivo com o tipo. E por final, a gente tem o arquivo de versions, tá? As versões em engenharia de software ela é muito importante para que a gente consiga setar um contexto da onde está executando esse código, né? Uma coisa que eu posso falar para vocês, no começo de março teve uma grande atualização do provider do AWS, né? Que ela teve o Major foi para a versão 4, e isso acabou quebrando muitos códigos. Então, os códigos que não tinham as versões bonitinhas, né, que já foram testadas, acabaram quebrando porque pegaram a última versão e aí a API mudou um pouco de como que se conversava com a AWS e isso acabou quebrando o módulo. Então, é sempre interessante você colocar restrições no seu módulo aonde que vai executar, né, quais são os providers que podem executar esse módulo. Uma coisa também rapidinha que é legal falar é a ideia de que você deveria também colocar os seus módulos seguindo o Semantic Version, o SEMVer, que eu vou também colocar aqui na descrição. A ideia dele é muito simples, mas eu recomendo também vocês lerem a documentação para entender um pouco quando tem alguns casos mais estranhos, mas a ideia é a seguinte: o primeiro número seria o major, o segundo número seria o minor e o último seria o patch. Então, no Major, quando a gente sobe uma versão do Major, eu estou falando para os meus usuários que existe modificações que podem quebrar a utilização desse módulo, tá bom? Então, pode ser que eu mudei o nome de um resource, pode ser que eu deletei uma variável. Então, eu estou avisando a comunidade que, ó, pode ter quebra de alguma funcionalidade, tá bom? O minor seria para você colocar novas funcionalidades, porém que elas sejam retrocompatíveis nesse major, né? Então eu estou falando para a comunidade, ó, estou criando novas funcionalidades, mas não tem muito problema, não vai quebrar o seu código. E o patch é quando você tem alguma correção de bug, alguma coisa que você precisa fazer, que também é retrocompatível, mas não está adicionando nada de novo ao código. E antes da gente ir para o código do Anton, uma coisa também que é legal falar para vocês é o seguinte: não coloque TF-vars dentro de módulo. E também não coloque configuração de provider dentro do módulo, porque isso daí é uma fonte de muita dor de cabeça. O TF-vars deveria ser usado apenas fora do módulo, quando você quer passar variáveis para o seu Terraform. Então não faz sentido ter dentro do seu módulo. E não faz sentido você configurar o provider, bloquinho de provider, dentro do módulo, porque pode ser que uma outra pessoa que venha usar vai utilizar uma outra variável para conseguir se comunicar com o provider, vai usar uma outra configuração. Então, se você chumbar essa configuração dentro do módulo, você vai estar quebrando a utilização dele. Então, essa é a minha dica também, não configure providers dentro do módulo. Eu falei que a gente ia para o código do Anton, mas eu quero mostrar para vocês bem rapidinho como que funciona a ideia do pré-commit. O pré-commit é uma ferramenta muito legal porque você consegue fazer algumas validações na sua máquina antes de você subir para o seu Git. Então,
você consegue, com isso, ajudar na parte de pipeline. Então, ao invés de você fazer um pipeline de lint, de formatação, de teste, você consegue colocar isso no pré-commit. Ele vai fazer isso antes de, né, executar, antes de subir para o Git, e isso daí economiza tempo no pipeline, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que o Anton criou um pré-commit com as configurações para o Terraform. Também vou colocar o link na descrição. E vocês podem ver que a gente tem alguns tipos de hooks, que seria a ideia de execuções nesse pré-commit. A gente tem o Terraform Docs, que eu quero mostrar para vocês, o FMT, TFLint, mas hoje eu só vou mostrar para vocês mesmo o Docs e o FMT, tá bom? Deixa eu pular para o código para mostrar para vocês então. Estou aqui então no meu repositório do módulos files, e aí a gente pode ver a nossa configuração do pré-commit. A configuração aqui eu estou executando os hooks do Terraform FMT e do Terraform Docs. Terraform FMT é exatamente o que a gente já conhece, que é o Terraform FMT, que aqui eu vou estar executando o próprio CLI do Terraform para formatar os meus arquivos. No caso aqui, como eu já havia executado, ele não achou nada fora do nosso format, então ele não trouxe nada. Mas caso eu viesse aqui e mexesse na formatação do nosso código, como tirar alguns espaços, e executasse o FMT, ele ia me trazer que, ó, o verbos estava fora da formatação, então eu formatei ele. Se a gente abrir o verbos de novo, a gente pode ver que os iguais estão bem alinhados. Então vamos ver como que funciona esse pré-commit, porque ele vai acabar chamando também o Terraform FMT por baixo dos panos. Se eu executar o pré-commit aqui, run A, que seria para executar tudo, né? Vocês podem ver que ele me traz essa interface aqui falando que os meus hooks passaram, tá? Vamos quebrar isso daqui para ver então. Mesma coisa, eu vou abrir o variables e vou tirar da formatação. Se eu executar o pré-commit de novo, ele vai me falar que falhou o FMT porque o Terraform FMT teve que ser executado. Então isso daqui é um jeito legal de a gente conseguir, antes de ir para a pipeline, antes de subir para o meu Git, eu já tenho uma padronização do meu código. Eu já sei na minha máquina que tem alguma coisa. E o pré-commit também é legal porque quando você faz um git commit, você pode configurar o pré-commit para ele executar antes. Então você nem consegue fazer o commit caso isso daí não passe. Mas eu não vou mostrar isso para vocês agora. Vamos ver então esse Terraform Docs. Também, se eu executar de novo, o FMT ele foi executado, então agora tudo está bonitinho. O Terraform Docs ele é muito interessante, é uma ferramenta que ajuda muito a gente a gerar documentação, porque ele vai exatamente em todos os meus bloquinhos de variables, de outputs, pega o description e formata em um readme bonitinho. Então deixa eu abrir o VS Code para mostrar o que o Terraform Docs fez para o nosso módulo. Aqui é o Terraform Docs em ação. Toda essa documentação aqui, todo esse readme, né, esse markdown, foi escrito por ele. E se a gente der uma olhadinha para ver como que tá, a gente pode ver que ele já fica no mesmo formato dos módulos públicos que a gente está acostumado, porque eles acabam executando o Terraform Docs por baixo dos panos. Então você pode ver aqui que eu tenho os meus inputs, as minhas variáveis, eu tenho os resources que eu estou utilizando, e eu também tenho o output com o description. Isso é muito interessante para você passar para a equipe. E uma coisa também que é legal é que, digamos que caso eu mude a descrição de alguma variável, então eu vou tirar aqui o arquivo no file name e execute o meu pré-commit, ele vai entender que teve alguma mudança e que está diferente da minha documentação, então ele falhou. No caso aqui, ele recria a documentação, né? Então se a gente viesse aqui no readme e fosse nos inputs, a gente pode ver que está quebrado aqui o nome do file name, né? Aqui na parte do file name. Então, caso eu volte aqui, execute de novo o pré-commit, ele vai falhar de novo, porque eu acabei mudando de novo. Ele vai aqui e atualiza a página, né? Eu tive que salvar e executar de novo, burrice minha. Mas vocês podem ver aqui que o nome do arquivo está atualizado, tá bom? Vamos terminar esse vídeo então mostrando um módulo muito bem apoiado pela comunidade. Vocês podem ver aqui que tem mais de 2.000 estrelas, tem mais de 2.000 forks, é um módulo que já foi baixado muitas vezes também, que também foi escrito pelo Anton, que é o Terraform AWS VPC.
Eu vou aqui ativar o módulo Code, né? O módulo VS Code aqui do GitHub, que é só você apertar ponto aí de casa, e a gente vai dar uma olhadinha. Então vocês podem ver aqui que a gente tem também o main.tf, o output.tf, o verbose.tf e o version.tf, mesmo em um módulo que é gigantesco. Então toda a nossa lógica está no main.tf. E esse módulo aqui, ele só faz VPC. Ele não vai tentar fazer um security group, ele não vai tentar fazer alguma coisa fora, um transit gateway, ele vai fazer uma VPC, ele não vai configurar toda a sua rede. Essa é a ideia de fazer um módulo conciso, tá? Um módulo pequeno, tá? Para um intuito só. Se a gente abrir então ele aqui, a gente pode ver lá no comecinho, que ele coloca aqui também no locals, ele retira algumas complexidades do que passaria nos bloquinhos de resource, data, deixa no locals, e você pode utilizar vários locals, então você não precisa fazer um locals gigantesco. Vocês podem ver de novo que ele utiliza bastante o this, porque o AWS VPC, o recurso AWS VPC, é utilizado apenas uma vez, tá bom? Só que quando ele não utiliza this, eu vou mostrar para vocês como que ele coloca o nome, né? Então, deixa eu descer aqui bastante e a gente vai ver uma diferença aqui. Então, vocês podem ver já que o AWS Default Route Table, ele não está utilizando o this, ele está utilizando o default, porque existe outros recursos como esse nesse módulo. Então, só para mostrar aqui rapidinho para vocês, outros exemplos também, o AWS Route Table também existe outros recursos, e é claro, se eu der um Ctrl F aqui, a gente vai conseguir ver que tem o recurso Route Table público e o recurso Route Table privado. Mas ele não está repetindo Route Table no nome, porque não precisa. Eu já tenho essa informação dentro do meu recurso, tá legal? Essa que seria a ideia de nomenclatura. Mas caso você precise de um nódulo, mas caso você precise de um resource, né, de um nome um pouco maior, então aqui ele coloca com underscore a separação das strings, e aí ele coloca aqui database, internet gateway, porque esse AWS Route não passa muitas informações do que é esse recurso. Legal, então vamos ver os verbos aqui. Os verbos você pode ver que as descrições estão bonitinha, o type também ele coloca, ele força, né, qual que é o tipo dessa variável. Você pode ver que existe alguns defaults aqui que ele gostaria de deixar. Você pode ver também que ele está deixando alguns defaults aqui, caso o usuário não passe, tá bom? Mas a ideia também é você escrever bem bonitinho o description para que o Terraform Docs gere a nossa documentação. Também no output vocês podem ver que os nomes são bem sucintos. Normalmente o nome está bem relacionado com o tipo. Então vocês podem ver aqui que o output é VPC ID. Então ele é bem parecido com o tipo, que é o AWS VPC, tá bom? Então ele basicamente, como ele faz isso daqui, né? Ele retira o nome do provider e aí ele coloca o nome do recurso, que é VPC, e o que ele tem lá dentro, qual que é o objeto que a gente está acessando, que no nosso caso aqui é o ID. Então aí ele faz esses outputs bem pequenininhos referente ao que ele quer dentro daquele recurso. Também vocês podem ver que existe o version para não quebrar, então ele sabe qual que é a versão que esse módulo foi testado com o provider da AWS. Vocês podem ver que ele ainda não fez o bump para a versão 4. Bem, a ideia do vídeo hoje era isso, era um vídeo mais dando uma olhadinha em alguns módulos, tentando aplicar algumas boas práticas. É claro que isso daqui, tudo que eu falei é minha opinião, minha visão de como que você faria o seu módulo, não é lei. Existe também outras pessoas, além do Anton, que existe outros padrões que eles preferem. Então é sempre legal estar dando uma olhada na comunidade, pegando alguns inspirações de códigos, e aí você faz o seu jeitinho e adequa certinho ao seu gosto. Mas então a ideia do vídeo era essa, passar um pouquinho, conversar um pouquinho para vocês sobre módulos e boas práticas no Terraform. Eu espero que vocês tenham gostado, queria agradecer muito o apoio de vocês e espero que vocês fiquem todos bem, tá bom? Muito obrigado, valeu!